E para você aprender, só existe uma maneira:
pessoa. Ou você já ouviu ou aprendeu alguma coisa, quando alguém está falando com você e você está de rosto virado, Deus está falando que Ele só consegue guiar um homem quando ele está olhando para a face de quem? Do Senhor. Quando você está ensinando uma criança, ou quando você está falando com alguém que ele está de cabeça baixa, ou virado para o outro lado conversando com alguém, ele não vai conseguir entender o que você está falando. E o que Deus está falando, que Ele te instrui, te ensina, só que para você ser instruído e aprender, você tem que olhar para a face dele, porque Ele está falando, e guiar-te-ei com os meus olhos. Tudo isso é maravilhoso, sim ou não, igreja? Quem já está entendendo até aqui, diga amém. Pronto. Você acredita que tem pessoas que não entendem? É uma palavra dura que nós vamos ler, mas é uma verdade. Veja no versículo seguinte. Então, não seja como um cavalo, nem como mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabeça e freio, para que se não atirem a ti. Um cavalo ou uma mula, quando uma pessoa monta nele, que ele sai correndo, sem limite, se tiver uma valeta ele vai cair, se tiver um buraco ele vai cair, só que quem está num controle, ele vai puxar a rédea antes para ele parar. O que Deus está falando é que o homem sem entendimento, ele não tem limite. É algo muito duro que Deus está falando com o homem, porque Ele está falando, eu ensino, eu instruo, eu guio, mas ainda assim o homem não entende. Deus, Ele só quer abençoar o mundo, as pessoas que dão ouvido a Ele. E Ele fala aqui das promessas, veja. O ímpio tem muitas dores. O ímpio é aquele que não ouve e não guarda o que Deus fala. Aquele que não quer aprender. Mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia cerca ele. Então Deus fala para você que confia no Senhor, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos os justos e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém, igreja? Então vamos orar ao Senhor para Ele nos dar entendimento desta palavra. Põe a mão sobre a tua Bíblia, sobre o seu coração aí na sua casa. Você que está aqui, fale com o Espírito Santo agora. Recline a tua cabeça e ore a Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Meu Pai querido, meu Pai bendito e meu Deus amado. Em nome do Senhor Jesus, eu peço ao Senhor agora que através do Teu Espírito Santo venha revelar esta palavra no íntimo, no profundo, no coração de cada pessoa que está aqui presente e cada pessoa que está me assistindo do outro lado, que está perto e que está longe. Senhor, que o Teu Espírito venha agora, meu Deus, mover cada coração, abrir o entendimento de cada servo e cada serva que está te ouvindo, para que ele venha ser grandemente abençoado. Também, Senhor, eu te peço que desde já seja repreendido todo espírito do engano, todo espírito de confusão mental, todo espírito de perturbação e inquietação, mas que tua palavra seja revelada e que ela venha produzir grandes resultados sobre a vida daqueles que te ouvem, para a glória do seu nome. Amém. Diga amém e vamos aplaudir bem forte ao nome do Senhor Jesus. Amém. Tome seu assento, por favor. É duro, é forte o que Deus está falando, porém, Ele está falando isso para o povo dele. Não sejas como um cavalo. Não é Deus que está chamando ninguém de um animal, um ser irracional. Ele está falando para o homem não se comportar como tal. Eu já vou te explicar por quê. Porque Deus fez o homem, igreja, imagem e semelhança dele. O homem ele tem capacidade de raciocinar, de criar, pensar, decidir. Então o homem é um ser muito inteligente. Só que Deus, Ele olha para a terra e Ele vê homens se comportando, tendo entendimento, que o entendimento dele ultrapassa o entendimento de um ser, um animal quadrúpede, irracional. Ele está falando, eu te instruo, eu te ensino, eu te mostro, eu te guio. Mas ele está falando, não se comporte como um ser irracional, não seja como um cavalo, nem como a mula que não tem entendimento. Por que isso chegou na mente do homem? A partir do momento que o pecado entrou no jardim do Éden,
através de Eva, depois Adão pecou também, o homem perdeu todo o senso de raciocínio de quem era o seu Criador, de quem era Deus. O homem se comporta de uma maneira estranhavelmente horrível, que você olha e não dá para entender que os atos do ser humano, dá para entender que é um homem racional que faz. E Deus, quando ele olhou para a criação dele, aquele ser tão sábio que nomeou todos os animais, porque os filhos de Deus são inteligentes. Os filhos de Deus são seres especiais. Já se fala filho de Deus, do rei do universo, do ser mais sábio que existe, do Criador de tudo. Então Deus, quando olhou para o povo dele, depois que o pecado entrou, o homem mudou o comportamento. A maneira do homem pensar mudou. A forma do homem se vestir, andar, agir, mudou completamente. As ações do homem foi totalmente contrária ao que Deus ensinou. E Deus olhou para o homem ao ponto de ver o entendimento de um animal e de um ser humano, e ele vê que o animal se comporta e tem mais entendimento em algumas situações do que o homem. Quando o pecado entrou a corrupção, entrou o engano. Quando entra o engano, o homem fica cego, ele desconhece a Deus, ele desconhece qualquer pessoa. Igreja, existem 2 mandamentos que salvam e abençoam o homem completamente. Quais são eles? Primeiro é qual? Amar ao Senhor com todo o teu coração, com toda a tua alma e todo o teu entendimento. E o segundo é qual? Amar ao teu próximo como a ti. Jesus falou, se você cumprir os 2, você cumpriu toda a lei, você continuar assim, você vai ser salvo. Então é triste, às vezes Deus se expressa de uma maneira tão triste, tão aborrecida, porque Ele olha e muitas vezes custa acreditar que o homem age de certa maneira, queridos. E nós, pessoal, como um povo de Deus, somos seres inteligentes. O cristão vive com isso aqui, não com a força do braço, mas o Espírito Santo trabalha na tua mente. Por isso que aqui no livro do profeta Isaías, vai lá comigo, Deus ele vai repetir praticamente a mesma coisa que ele repetiu para essa geração do profeta Isaías. E ainda ele está chamando a atenção do céu e da terra e de muitas testemunhas para o que ele está falando. Porque o homem vira as costas para Deus, abandona o Senhor, vive como se não existisse um Deus. Preste atenção nessa leitura. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, o povo de Deus, nos dias de Uzias, Jorão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Aí ele fala, ouve, ó céus, e presta ouvido, quer dizer, presta atenção tu, aqui na terra. Porque fala quem? O Senhor. Ele falou, criei filhos, exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. Criei filho, quer dizer, libertei eles, transformei eles, mas eles se corromperam contra mim. Aí Deus vai fazer uma comparação, porque custa você entender como que uma pessoa, ele deixa Deus, só pode ser uma coisa, um engano do pecado. Custa uma pessoa se tornar infiel de um dia para a noite, só pode ser um engano de Satanás, e é isso que nós vamos mostrar. E nós, igreja, temos que confiar e ser fiel a Deus. Amém? Aí ele fala bem assim, olha que exemplo. O boi conhece o seu possuidor. Quer dizer, o homem do campo que trabalha sempre com o boi, ele já sabe. Quando ele chama ele de algum gesto, ele vem, baixa a cabeça, ele coloca aquela canga, e aquele boi é mansinho e obedece totalmente ao seu possuidor. O boi conhece o seu possuidor. O jumento conhece a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Imagine o que é você procurar as melhores palavras, fazer de tudo para alguém te entender, fazer tudo para alguém amado olhar para você e falar, eu te amo, Deus, eu quero o Senhor, e ainda assim os homens não entendem. Então Deus está falando, o entendimento do homem, ele some ao ponto de um animal ter um entendimento melhor do que um ser humano, e é o que está acontecendo em nossa geração. Ao ponto dos animais estar sendo mais valorizado do que almas, do que pessoas. Cachorros, hoje, antes era chamado de cão públicos, comia lixo, comia carniça na rua. Hoje cachorro ele tem hospital, ele tem médico, ele tem babysitter, ele tem lá uma loja só para ele tem uma cama, ele tem um quarto, ele tem médico
ser humano. Por quê? A cada dia o comportamento do ser humano está se tornando irracional e ainda mais o povo de Deus não está entendendo isso. Então, igreja, o que nós vamos pegar como base para essa mensagem agora é lá em número 22. Vai lá, abra comigo em números 22. Para você entender como a corrupção entrou no mundo, quantos grandes homens de Deus que era para estar pregando a verdade não estão, porque ele foi corrompido pelo engano do pecado. Satanás os enganou. Números 22. Então nós vamos pegar como base dessa mensagem, em falta de entendimento, o profeta Balaão, o grande homem de Deus que representava o povo, era um dos profetas, que representou o povo de Deus e abençoava o povo quando Deus tirou do Egito. Preste bem atenção, por isso que Jesus falou assim, olhar, vigiar e orar. Ficar atento o tempo inteiro, porque o Satanás está ao nosso derredor. Então preste bem atenção. Vamos fazer a leitura aqui para você entender. Quando o homem, o desejo do pecado, a vontade invade o coração do homem, a ganância, a avareza, ele é encantado. Quando uma oferta é feita, como é encantado. Se ele não estiver vivendo os 2 primeiros mandamentos, ele se corrompe. Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus e amar a quem? Ao próximo. Ele pode estar na igreja, ele pode ser um pastor, um bispo, ele pode ser um diácono, um presbítero, ele pode ser quem for, ele pode ser um membro, um levita. Se ele não tiver com esses 2 mandamentos, ele acaba perdendo o entendimento de quem é Deus. Ele faz loucura por causa do engano no coração. Então vamos lá. Leia comigo, vamos fazer essa leitura. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desde a banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zipora, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Moabe era uma cidade e tinha um rei desses moabitas. Eu vou pegar a parte B desse versículo e te dar um recado. Quem é que tem que andar angustiado? É você ou é o inimigo? É o inimigo. Com a tua presença, aonde você entra, o diabo tem que ficar angustiado, porque o teu Deus é grande. Amém, igreja? Moabe falou, já vem esse povo. Eu ouvi o que esse povo vem fazendo. Deus tirou esse povo do Egito, esse Deus dele é poderoso, ele abriu o mar, ele destruiu o Egito, ele destruiu os amorreus e eles estão parados na campina da minha terra. Era muito pasto verdejante e mais de 20 mil homens, entre homens, mulheres e crianças hebreus que saíram do Egito, se acamparam porque eles caminhavam e paravam. Mas o judeu não tomava nada de ninguém, ele só ia caminhando em rumo à promessa. Mas o inimigo, querido, começou a ficar atormentado com a presença daquele povo. Só que o diabo é assim, ele se mostra valente e forte, mas quando se trata de Deus, ele fica deste tamanho, ele tem medo. Não é você que tem que ter medo do diabo, é ele que tem que temer o Deus que está na tua vida. Glória a Deus, igreja. Amém? Então acompanhe a leitura. Pelo que Moabe disse aos anciões dos midianitas: agora não merece a congregação tudo o que houver ao redor de nós. É mentira. O judeu, onde ele passava, ele não pegava nada de ninguém. Era uma ordem de Deus e Moisés guiava aquele povo. Veja só, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zipora, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiro a Balaão, filho de Beó, a Petó, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado estar de fronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver, observe, para ver se poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será, e a quem tu amaldiçoares será. Então, para desencargo de consciência, você que está aí do outro lado e você que está aqui, eu já estou te abençoando em nome de Jesus. Amém? Deus
falou que você tem que abençoar. E você não vai me abençoar, não? Estenda a tua mão e me abençoe, porque eu estou te abençoando em nome de Jesus. Olha o poder que está sobre você. Querido, por isso que Deus deu 2 mandamentos. Uma arma poderosa é o próprio irmão, é o próprio pastor, é um profeta. O diabo, aqui mesmo no capítulo 22, 23, nos fala que contra Jacó e Israel não vale encantamento nem feitiçaria. O homem que está na presença de Deus, feitiço, macumba, magia negra, esse negócio não vai pegar nele. Porque ele tem uma proteção. Deus fala que o povo dele é cercado com uma roda de fogo. Amém, igreja? E Deus vai atrás dele e na frente dele e põe a mão sobre ele. Então o povo de Deus é um povo protegido. Então o único que pode atingir o próprio povo de Deus é o próprio povo de Deus. Entende as guerras no meio do nosso meio? Redes sociais, televisão. Os homens de Deus que eram para estar pregando o evangelho, brigando, amaldiçoando os outros. Eles não estão entendendo, isso aqui é um espírito do engano, igreja. Balaão, homem de Deus. Bala que pegou homens idôneos, sábio, uma grande quantidade de ouro, de prata, carregou os jumentos e foi até Balaão. Porque o diabo sabe que para ele te corromper, ele não vai te oferecer qualquer coisa. Preste bem atenção. Vamos lá, versículo 7. Então foram-se os anciões dos Moabitas, os anciões dos Midianitas, com o preço do encantamento. Marque esse pedacinho, grife isso aí na tua Bíblia. Preço do encantamento. É aqui que entra a destruição do homem. Ele fica vidrado, ele fica encantado. A oferta ela é tentadora. Por mais, querido, se é que ele esteja na igreja, mas se ele não amar ao Senhor verdadeiramente, e se ele não amar ao próximo, ele se corrompe por causa do engano. O diabo não vai te convencer com palavras, ele vai te dar coisas, ele vai te apresentar coisas para destruir outra pessoa. Observe, com o preço do encantamento nas mãos, chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhe disse: passai aqui esta noite, e eu vos darei resposta como o Senhor falar. Então os príncipes do Moabita ficaram com Balaão, e veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? Hein, igreja? Você está entendendo isso? Balaão, ele viu os jumentos carregados, o cara com peças de ouro na mão. Balaão, viemos te trazer esse presente do rei Balaque dos Moabitas. E olha, ele falou que tem um povo que veio para o Egito, e você conhece esse povo. E ele diz que só você pode enfraquecê-lo. Mas o que ele quer que eu faça? Ele falou para você subir nas montanhas, estender a mão e amaldiçoá-lo. Olha, ele mandou todo esse presente para você. Eu acredito que quando aqueles anciãos estavam falando com Balaão, ele não estava nem prestando atenção no que ele estava falando, ele estava olhando o ouro, porque a Bíblia fala que ele foi com preço de encantamento. Sabe quando algo puxa os teus olhos? Um dia Deus falou, Paulo escreveu para os Gálatas e falou bem assim: quem foi que vos fascinou, ó insensato Gálatas? Vocês começaram pelo Espírito, mas estão terminando pela carne. O que corrompeu vocês e mudou de um dia para a noite? Como que é? Qual era a resposta do profeta, amados? Imagine você chegando para Deus de joelho: Deus, ó Deus, em nome de Jesus, aquele irmão me feriu, aquela pessoa me machucou muito. Deus, eu posso matar ele, Senhor? Sendo que já está lá no Antigo Testamento, não matarás. Era mais ou menos isso. Era mais ou menos isso. Só que o coração de Balaão ficou encantado. Os olhos dele ficou presos e o coração ficou mexido. Por mais que ele fosse de Deus, agora ele estava dividido. Era para ele falar a seguinte resposta: por favor, se sumam daqui. Sou homem de Deus, abençoe meu povo. Deus já libertou esse povo das garras de Faraó, e ele não vai permitir que ninguém o amaldiçoe. Sumam daqui e não voltem mais. O que foi que ele falou? Pessoal, não vão embora. Fiquem aqui, eu vou tentar alguma coisa com Deus. Vai que ele me dá um apoio. Onde já se viu isso? Não vão embora, passa essa noite aqui, que eu vou orar para ver o que Deus me fala, se eu posso amaldiçoar o meu povo ou não. Precisa perguntar uma coisa dessa para Deus, igreja? Precisa? Mas sabe por que isso está escrito na Bíblia? Porque tem muitos cristãos hoje na terra fazendo isso.
Tem muitos, igreja, e Deus não é a favor disso. Então eu quero te ensinar uma coisa. Deixa marcado aí e corre lá comigo, passa aí rapidinho lá, deixa marcado e vai em Jeremias, Isaías 33, 22. Eu quero te mostrar quem é Deus. Para você que está me ouvindo hoje pela primeira vez, para você que já está há muito tempo na igreja, para você que está afastado, aprenda quem é Deus. Isaías 33, versículo 22. Vamos lá. Está escrito assim: porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso e Ele nos... Então, não tem acordo com Deus. É Ele quem fez as leis. E Deus, quando faz uma lei, Ele não revoga. E a lei de Deus é que nós temos que abençoar. Não adianta você perguntar, saber que está escrito na Bíblia, para você falar a verdade, falando: Deus, eu posso contar só uma mentirinha? Ele vai falar o quê? Não. Porque ele não vai contra a lei dele, igreja. Então volta lá, preste bem atenção. Volte lá, não tente fazer barganha com Deus, porque era isso que Balaão queria fazer. Mas agora, igreja, o problema é que o coração dele já estava preso. Cuidado, meu irmão. Capítulo 22, versículo 10. De encantamento, olha, que esqueminha bom para você ganhar dinheiro. Aí o irmão: ai meu Deus do céu, olha aqui para mim. O camarada cheio de dívida, morando de aluguel, precisando de uma casa, andando a pé. Aí chega alguém para ele e fala bem assim: sei que você é um cristão fiel, tem poder nas palavras que você fala, Deus ouve. Tem um negócio bom aí para você. Quero que você faça uma oração amaldiçoando aquele irmão. Te dou 500 mil reais, o cheque na mão. E aí, irmão? Amar ao Senhor teu Deus com todo o teu e com toda a tua, e ao teu próximo como a ti? Que Deus, que próximo. Vai fazer minha vida, meu irmão. Fica andando a pé, suportando todos esses irmãos ingratos. O que eu faço mesmo? É mais ou menos assim que Balaão pensou, gente, não vai embora, segura essa grana aí, eu vou tentar ver o que Deus me fala. Se ele falar pode, conte comigo, deixa eu orar aqui, que para amaldiçoar é comigo mesmo. Não, gente, ele fez uma coisa boba, corre comigo. Por isso que Deus está falando: nós não podemos ser como um animal que não tem entendimento. Essas coisas não precisa nem perguntar para Deus. Versículo 10. Mas não é que ele vai mesmo orar? Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito... Quem tirou o povo do Egito? Foi quem? Cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-nos, porventura poderei pelejar contra ele e lançarei fora. E disse Deus a Balaão... Deus disse o quê? Deus disse o quê? Não. Como assim, rapaz? Eu libertei, você quer matar? Eu abençoei, você quer amaldiçoar? Irmãos, isso é nosso feitio, não. Deus está falando: não irás com eles, nem amaldiçoarei este povo, porque este povo bendito, esse povo é abençoado, você é abençoado, e ninguém vai mais te amaldiçoar, porque a bênção de Deus está na tua vida, e eu te abençoo mais ainda em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir bem forte ao nome do Senhor. Não tenha medo de palavras de derrota e de miséria e de maldição, porque Deus já te abençoou. Deus abençoou quem Ele resgatou, e você é resgatado do Senhor. Aí Balaão voltou. Aqui está outro caso. Enquanto o diabo entender que você não faz algo porque Deus não está permitindo, ele vai ficar te assistindo. Agora, quando ele vê no teu coração uma fidelidade, ele não vai te perturbar. Preste bem atenção. Balaão volta. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Bale: que ide a vossa terra. Todo triste. Vai, pessoal, agora, viu? É porque o Senhor recusa deixar.
O Senhor não deixou não, viu? Deus não deixou amaldiçoar o povo não. Aí o diabo olha aqui para mim. É igual o jovem. Pegou de chique aí, rapaz. Traguinho, cigarrinho de maconha. Só um tirinho agora. Não, você é doido, se meu pai me pegar. Se ele... Não, vou fazer isso não, meu pai não deixa. É? Então é teu pai que não deixa? Viu? Fala lá para Bala que Deus não deixou. Eu bem que queria, né? Mas meu pai não deixa. É tudo que o diabo quer ouvir de você. Vamos, boba, menina, nessa idade ainda é virgem, sua boba. Todas as meninas na tua idade estão fazendo tudo aí. Não, se minha mãe me pegar, ela me mata, me expulsa de casa. É? Com o feinho, você até passa bem. Na hora que vê um bonitão, a tentação maior cai. Você acha que o diabo ele vai ficar do mesmo jeito? Ele vai voltar com uma proposta maior, porque ele entendeu que está no teu coração o desejo. Então foi o Deus dele que não deixou. Aí eles voltaram, chegaram lá e falaram: olha, conversamos com Balaão. Ele até ficou balançado, Balaque. Ele quase que vinha, mas eu vi a cara dele, estava triste, porque Deus não deixou. Igreja, você tem que ser fiel a Deus. Tem que dizer não para o diabo, não, em nome de Jesus. Mas se ele saber que você quer, ele vai insistir. Veja. Versículo 15. Porém, Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipe, mais honrado do que aqueles. Pegou homens mais sábios, que falavam melhor, dobrou a oferta e falou: agora volta, dessa vez ele vem. Preste bem atenção. Versículo 16. Os quais vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que disseres. Aumentou a oferta, sim ou não? Aumentou. Agora nós vamos fazer tudo o que você quer. Quer quantos pedaços, quer quantos quilômetros, ou quantos alqueires de terra, quer quanto de ouro? Eu só quero que você amaldiçoe esse povo. Puxa, se o diabo ele é tão forte e poderoso, por que ele mesmo não faz, igreja? Quem está tendo entendimentos disso aqui, diga amém. Amém. Por que ele precisa de você para acabar com outra pessoa? Agora imagine você lutando junto para destruir esse mal. Porque grandemente te honrarei e farei tudo o que disseres. Vem, pois, agora, rogo-te que me amaldiçoe este povo. Versículo 18. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse uma casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia ultrapassar o mandado do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande, mas falou da boca para fora. Se ele estivesse falando a verdade, ele vai: por favor, dê meia volta e se sumam daqui e não volte mais. Deus já falou que não vai amaldiçoar e eu estou com Deus e pronto. Mas sabe o que foi que ele falou? Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiquei esta noite. Mas que interesse é esse? Deus já tinha dito não. Sim ou não, igreja? Meu Deus, gente, não vai embora. Eu vou tentar mais uma vez. Quem sabe dá certo. Fica só essa noite para que eu saiba que o Senhor me dirás mais. Deus já tinha dito não. O que ele iria perguntar? Ela agora já estava trabalhando no coração, no entendimento do profeta. Ele já sabia o que era para fazer, mas o coração dele estava cheio de ganância, avareza. Ele queria colocar a mão naquele dinheiro, ele queria colocar a mão naquela grana. Então, querido, ele estava balançado. Agora era Deus, era aquela proposta. E assim, a você, meu irmão, o diabo vai te fazer proposta tentadora. Toca no dízimo. Você não está bem na crise, pode pegar, pessoal, fique agora, meu Deus, toco ou não toco? Mas você sabe que é de Deus, o Espírito Santo fala de Deus. E o diabo fala: mas nesse tempo Deus vai entender. Então seja fiel até a morte, amém? Diga não para o inimigo e sim para Deus. Preste atenção. Fica aqui essa noite para ver o que Deus diz mais. Versículo 20. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens, igreja, marca isso aí no versículo 20, marca aí na tua Bíblia e guarda isso. Se aqueles homens te vierem, quem está entendendo isso aqui, diga amém. Amém.
Observe que Deus está falando, se eles te vierem, se aquele homens te vierem chamar, levanta-te e vai com eles, todavia farás o que eu disser. Se eles te vierem chamar, você levanta e vai. Sabe como foi que ele entendeu? Oh, glória, Deus aceitou. Deus já permitiu. Vamos, pessoal. O coração dele estava tão dado que até uma palavra, querido, que não era a vontade de Deus, ele entendeu como se fosse a vontade de quem? Deus permitiu. Olha a confusão na mente do ser humano. Por isso que você tem que ter paciência. Já falou uma coisa para a pessoa entender outra? Mas eu não falei isso. Falou. O inimigo confunde a mente dela. Ele muda, ele põe palavra na boca. Satanás está ali, eu preciso de você, Balaão. Você é o cara, você é quem tem poder. Se você amaldiçoar, se você começar a orar contra aquela vida, vai dar tudo errado. É assim que ele usa o cristão. O que tem de cristão fazendo oração contra ela para dar errado na vida do outro? Não faça isso. Aí Deus falou, Balaão, meu filho, se eles vierem de novo, eu tenho um plano. Você vai, se eles te chamar, se eles não te chamar, fica. Foi o suficiente para ele entender que Deus tinha autorizado ele a amaldiçoar. Aí é que você vai ver as lutas agora. Quando você está fazendo algo que é contra a vontade, então já dá uma olhada aí no teu redor e veja por que de tanta luta, que nunca para, sofrimento, de repente é você mesmo que está teimando. Então vamos ver. Então Balaão se levantou pela manhã, abaltou sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. Quem mandou? Deus mandou a igreja? Sim ou não? Falou, se ele chamar, pessoal, Deus autorizou. Pessoal, ao lado da minha jumenta, vamos. Deixa o ouro aqui, eu vou lá fazer o trabalho. Facinho, é só fazer a oração contrária, eu acabo com a força daquele povo. Aí ele monta na jumenta fiel de tantos anos que andava com ele pelo deserto. Aí a ira do Senhor se acendeu-se, porque ele seguia. Deus não falou para ele ir. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe num caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus moços com ele. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar o caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta que o anjo do Senhor apertou-se contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão se acendeu e espancou a jumenta com um bordão. Ó, se você ler esses 4 versículos, a jumenta viu Deus, o anjo 4 e o profeta. O homem de Deus não viu? 1. Sabe como ele estava agora? Cego. O entendimento dele estava fechado. Não adianta você querer convencer uma pessoa que está cega espiritualmente. Você tem que orar para que Deus abra o entendimento dela. A jumenta vai e o anjo fala, não vem não. Esse servo rebelde, eu falei para ele que está errado, ele está insistindo. A jumenta foi para o outro lado. Anjo, 3 metros, uma espada flamejante na mão. E a jumenta viu. Como é que nós lemos mesmo? Ensinar-te-ei, instruir-te-ei o caminho que deve andar. E guiar-te-ei com meus olhos. Agora não seja como um cavalo ou como uma mula que não tem. Difícil, porque essa aqui está tendo mais entendimento do que o profeta. Ele estava cego pela ganância, pelo amor ao dinheiro, que tem de pessoa se desviando, querido. Vim fazendo a vida dele nessa terra, trabalhando dia e noite por causa da ganância, a avareza. Ele briga, ele fala mal de igreja, só porque Deus mandou ele ser fiel e devolveu o dízimo para ele, até mesmo ser próspero. Ele não quer, ele fala mal, ele xinga pastores, ele julga pastor, ele julga a igreja.
mais irracional do que um animal. É isso que Deus está falando. Eu não entendo o homem. Preste bem atenção. A jumenta deitou e deitou em cima do pé. Ele pegou o bordão, que era uma madeira, e começou a bater na cabeça da jumenta. Sua jumenta miserável, você está me desobedecendo. Quem era que está desobedecendo Deus? Era a jumenta ou o profeta? Profeta. Veja aqui comigo, versículo 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. Ih, rapaz, agora piorou. Imagine você bravo batendo no cachorro, porque não conseguiu pagar uma conta. O cachorro falou: oxe, você está me batendo por quê? Eu sempre defendo a sua porta. Seu cachorro miserável está sendo espiritualmente. Agora imagine essa cena, um animal pegando para um homem. Mas é o que está acontecendo. Deus falou: o boi conhece o seu dono e a jumenta conhece, o boi conhece o seu possuidor e a jumenta conhece a manjedoura do seu dono. Mas o meu povo não tem entendimento de quem sou eu, como eu sou bom para eles. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu? Que me espancas estas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim, tomara que tivesse uma espada na mão, porque agora te mataria. O homem estava obcecado pelo dinheiro, para fazer o mal. Olha, igreja. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou eu tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que fui até hoje? E ele: sim. Que diabo legal. Costumei alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: o quê? Não. Me explica que você está me batendo, ó. Você vê como o cristão muda de uma hora para outra. Aprenda a discernir entre o bem e o mal. O que é espiritual e o que não é. O que é Deus e o que é demônio. Esse homem estava perturbado. Satanás tinha cegado, tinha tirado a visão de Balaão. O coração que era cheio de amor pelas almas e amor a Deus, agora estava cheio de ganância. Aí, querido, Deus se apresenta. Espero que hoje Ele se apresenta para você e abra seus olhos. Se você estiver numa situação ruim, achando que Deus está sendo contra você, não. Ele quer te abençoar. Veja, então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu já 3 vezes e se desviou de diante de mim. E se ela não se desviara de diante de mim, na verdade, que eu agora te tivera matado e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei. Aqui entra a salvação, arrependimento, reconhecer o erro. Eu pequei. Ele parou de culpar a jumenta agora, porque o erro estava nele. Pequei. É isso que Deus quer de nós. Amém, igreja? Reconhecimento, assumir os nossos erros diante dele. Pequei. Que não soube que estava neste caminho para te opores a mim, e agora se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai com estes homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, estas falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Depois você vai entender o que aconteceu. Você vai entender, querido, quando a pessoa perde o entendimento espiritual, ela se torna como um ser irracional. Não adianta você falar, ela não vai entender. Porque o coração dela foi transformado. Às vezes é com ódio, às vezes é com cobiça, às vezes é com ganância, às vezes é com desejo. Ela perde total entendimento. Ela não tem medo do inferno, ela volta para trás. Ela abandona o Senhor, ela abandona a igreja, e para ela está certo. Mas é o desejo do coração. Então vamos finalizar essa mensagem. Vamos no Evangelho de João. Eu quero te mostrar 2 coisas aqui. Vamos lá. Vamos finalizar essa mensagem aqui no Evangelho de João. O capítulo que nós vamos ler. E você pensa que isso foi só no Antigo Testamento? Até hoje essas coisas acontecem. Desde que Jesus falava para os judeus, aquele povo nunca tinha mudado. João,
capítulo 8. Versículo 42. Veja o que Jesus falou. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse vosso Pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Acontece aqui que todos os homens na terra falam que Deus é seu Deus. Sim ou não? Mesmo Deus seu é o meu, é bem assim. Deus é um só. O Deus que eu conheço, o Deus que está se apresentando aqui, é um Deus que é contra a ganância, a violência, a avareza, o amor ao dinheiro, a destruição, a perseguição. Esse Deus é contra, esse Deus é Deus de amor e Deus de paz. Amém, igreja? Jesus está falando para os judeus, vocês falam que é filho de Deus. Eu vim falando, estou falando para vocês que vim dele, e vocês não acreditam em mim? Aí Jesus, que era Deus, ele fala a mesma coisa. Por que não entendeis a minha linguagem? O que é difícil entender em Deus? Porque não podeis ouvir a minha palavra. O que tem de errado? O coração do homem. É o que está dentro do coração dele, que não deixa ele vir se apresentar diante de Deus, porque Jesus falou que ele não veio condenar o mundo, ele veio salvar. Mas a luz veio ao mundo e os homens fugiram da luz, porque as obras dele eram má. Então a pessoa tem medo de se apresentar, porque o erro dele vai ser descoberto. Não que Deus vai expor, mas ele vai ter que deixar. Porque não entendeis a minha linguagem, porque não podeis ouvir a minha palavra. Mesma coisa que aconteceu com Balaão, Jesus vai falar para os judeus. Por que, igreja? O que eles queriam? Que Jesus falasse, não, é Deus que é pai de vocês. O comportamento de vocês em me rejeitar está certinho. De virar as costas para mim que sou o Salvador, é isso mesmo. É Deus que está mandando. Jesus não concorda com o erro. Ele está falando, sabe quem é? O diabo, quer ver? Vós tendes por pai o diabo e quer fazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, quando ele profere e fala mentira, e fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e é pai da mentira. Amém? Não tem como falar uma coisa que não é. É a verdade. Querendo você ou não, ouça aqui, e olha aqui para mim, você que está do outro lado. Querendo você ou não, não adianta. A verdade só pode contra a verdade. Se você rejeita o Senhor, se você foge dele, meu irmão, não fique se convencendo que é Deus que está te mandando como Balaão. Deus falou, Balaão, você só vai se eu disser. O inimigo colocou na mente de Balaão, ele até imitou, ou se passou por Deus falando, vai. E Balaão levantou todo eufórico e foi. O diabo se passa por anjo de luz e engana um homem. Quem serve a Deus vai fazer as obras de Deus. Amém? Vai amar o próximo, vai amar a Deus. Mas sabe o que é mais interessante? É que você convida, chama a pessoa para vir para a igreja, fala que Deus é amor, que Deus quer salvar, ela não aceita. Mas se vem o Papa, canoniza um homem pecador, põe um novo protetor, um padroeiro, uma padroeira, uma multidão aceita como seu protetor. Está errado isso, cuidado. Se você for seguindo esse raciocínio, sem entendimento de que Deus quer te salvar, o final disso é a cova. Deus está falando, eu vou te instruir, te guiar com meus olhos. Se você não olhar para a face de Deus, vai cair uma cova profunda chamada inferno, não tem mais volta. Vamos terminar aqui no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 42. Vamos terminar aqui. 5:42. Mas bem conheço. Está entendendo aí? Você que fala que ama a Deus, não tem de enganar o Senhor não. Mas bem conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse... Fácil, né? É tão fácil das pessoas aceitarem qualquer padroeiro, padroeira, qualquer líder, líderes espirituais, Buda, Maomé, e por aí vai-se Allan Kardec, mas as pessoas só não querem aceitar a quem?
Jesus. E esse é o conselho de Deus. Aceita Ele agora, enquanto é tempo, porque Ele é o legislador, Ele é o juiz e Ele é o único Salvador. Amém? Então vamos aplaudir de fora o nome do Senhor e se coloque de pé no seu lugar. Glória a Deus. Aceite agora. Se reconcilie agora. Não fique pensando que do jeito que você está indo, não, pastor. Olha, querido, eu já conheci pessoas maravilhosas, mas pessoas que envolvidas com tráfico, outras envolvidas com esquemas errados de vender e tirar proveito. Pessoas que eu vejo, eu conversando com ela, eu via nos olhos dela querendo Jesus, mas ela estava encantada com aquilo que ela estava ganhando. O coração dela preso naquele dinheiro, preso naquela riqueza. E a pessoa, querido, ela perde a noção do que é o sofrimento eterno, como um Balaão. Se precisar para ela dar um golpe no irmão, se precisar fazer um mal, ela faz tudo para ela crescer e subir. Ela começa a se corromper. Deus, Ele tem toda a riqueza para te dar. Deus tem todo o ouro, toda a prata. Ele pode te abençoar em tudo. Não precisa você querer riquezas ilícitas. Com o salário que você ganha, devolvendo o que é de Deus, Ele vai te enriquecer, porque Ele fala que o homem que trabalha, ele enriquece. Se você for fiel, você vai ter paz na tua casa. Salomão falou, o que adianta o homem ter uma casa cheia com perturbações? O que adianta? É melhor uma casa vazia com paz, Salomão falou, do que uma casa cheia com perturbações. Pessoas querendo que ele tem que passar centenas de pessoas para trás, se envolver em coisas erradas, para trocar de carro todo ano, para trocar de móveis todo ano, para toda semana comprar uma roupa nova. Será que a tua alma vale isso? Pessoa que por capricho, por medo, querido, ela rejeita Jesus com medo da família, mas ela dá mais honra ao ídolo, a uma padroeira, a um padroeiro, a um espírito, do que a Jesus. Jesus falou, preste bem atenção, eu vim no nome do meu Pai, que vocês dizem que é o Deus de vocês, e vocês não me aceitam. Aí quando apresenta outro que vem no seu próprio nome, vocês aceitam. Está certo isso? Então hoje, a salvação é hoje. A hora é agora. Saia desse caminho errado. O Senhor, querido, Ele não está te condenando, Ele está falando, eu quero te instruir, eu quero te ensinar. Andar em um caminho que eu possa te guiar com meus olhos. Sabe como você anda com Deus? Você está andando com Deus? Começou a ter dúvida no teu caminho, agora sim, eu vou para cá ou para cá? Põe o joelho no chão, levanta a tua face e olha na face de quem? Senhor, me mostra o que eu devo fazer. Foi o Senhor que me chamou para esse caminho. Eu estou confuso e agora que decisão eu tomo, Senhor? Para onde que eu vou? Ele está falando, eu vou me guiar, eu vou te guiar com os meus olhos. Então, querido, eu quero que você aprenda isso. Guarda essa palavra no seu coração. Amém? E deixa Deus abençoar a tua vida em nome de Jesus. Então, olha aqui para mim, você que está aí do outro lado, você que está aqui. Os que estão aqui, eu sei que todos já entregaram a sua vida para Jesus. Você que está aí na tua casa, na sua sala. Você que não entregou a tua vida para Jesus. Você que está afastado do Senhor. Faça a tua aliança com Deus, volta a andar com Ele, seja fiel. Deus tem muitas bênçãos para você. Jesus agora paga todos os teus pecados, mas depende de você. Então eu quero que você aí coloque a mão sobre o local do seu coração. Se o Espírito Santo está mandando você se ajoelhar, se ajoelha aí aonde você está mesmo. E eu quero que de joelho, com a mão sobre o local do seu coração, você declare assim comigo: Senhor meu Deus, todos juntos, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu quero permanecer neste caminho, ser guiado, instruído e ensinado pelo Senhor. Perdoa, meu Pai, as minhas falhas, os meus pecados. Se por ganância, por avareza, eu fui enganado, os meus olhos ficaram encantados com coisas, Senhor, que o Senhor não mandou, eu renuncio hoje. Eu renuncio tudo
para ficar contigo. Eu hoje faço uma aliança com Jesus Cristo de Nazaré e recebo agora como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Declara comigo: Senhor Jesus, entra agora no meu coração, na minha casa, e me ajuda, Senhor, a renunciar, a deixar as coisas erradas e confiar somente em Ti, para a glória do Seu nome. Agora vai falando com Deus. Você sabe o que tem que deixar, você sabe o que tem que fazer. O Senhor, querido, Ele não te autorizou. O Senhor, Ele não te autorizou, querido, a você fazer nada. O Senhor não te autorizou, amado, você, queridos, o Senhor não te autorizou você a fazer coisas que não estavam no agrado dEle. Espírito Santo de Deus, a Sua palavra diz que os teus olhos passam-se por toda a terra, mostrando-se forte para aqueles cujos corações são puros para contigo. Por isso que o Senhor disse que nos guia com os teus olhos, porque o Senhor olha o coração do homem. Eu sei que o Senhor está olhando cada coração. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, se teu coração precisa perdoar, perdoa agora. Perdoa os que te ofenderam, os que te magoaram. Deixa o Senhor te guiar, te instruir. Deixa, senão o inimigo vai querer armar ciladas pelo que está no teu coração. Senhor, eu abençoo esta casa, eu abençoo essa família, essa pessoa que está me assistindo agora. Se essa casa era um local de briga, de contenda, de discussão, tudo estava dando errado, tudo estava quebrando dentro deste lar, só havia miséria, sofrimento. Meu Deus, envia teu anjo agora, não, meu Deus, para destruir essa pessoa, mas para destruir os demônios que estavam causando destruição nesse lar, e que esse anjo agora amarra todos os espíritos e lança no abismo, e que teu Espírito Santo agora derrame da tua paz, derrama da tua presença, conceda saúde aos moradores desta casa. Eu estou liberando a saúde em nome de Jesus, determinando a saúde na vida dos que estão enfermos, e a bênção sobre o casamento, sobre a vida dos filhos, sobre as finanças de todo o seu povo, em nome de Jesus. Eu quero que você faça esse cântico comigo. Seja fiel a Deus. Jesus falou: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da glória. Aleluias. Seus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti. Ó fiel Senhor, tudo sabes de mim, declara. Quando sondas meu coração, e tudo podes ver bem dentro de mim.
você invocar o nome do Senhor, se você fazer com que Ele olhe para a tua casa, a bênção está chegando aí agora, a alegria, a paz está chegando na tua família, na tua vida, em nome de Jesus. Oh, glória, então é a tua vida. O que eu posso imaginar, Deus, eu sei, eu não posso negar, os teus olhos sobre mim me encherá. Só você agora declara para o Senhor Jesus: sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. É verdade, Senhor Jesus. Eu sei que eu não posso negar que os teus olhos sobre mim, ele me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim, me enchem da tua paz. Eu quero falar uma coisa para você. É como diz a frase desse versículo: a fidelidade do Senhor leva você longe. Amém? Porque Ele está falando: eu vou te guiando com os meus olhos. Eu vim de muito longe para estar aqui e ainda estou caminhando. Eu disse, igreja, porque eu venho deixando meu coração na mão de Deus. Ele vem me guiando, me instruindo, me conduzindo. Eu venho lá da Bahia, de muito longe. Então a fidelidade a Deus, querido, Ele vai te levar em lugares que você nunca imaginou. Ele vai te levar em empresas, você que é empresário, você que é vendedor, você, querido, que é negociante, você, querido, que é empreendedor. O Senhor vai te levar em lugares que você nunca imaginou ir. Mas você tem que deixar Ele te guiar, te ensinar e te instruir. Amém? Fique com essa palavra. Deus te abençoe. Fique na paz e na bênção. Na semana que vem, no próximo domingo, é Santa Ceia do Senhor. Eu quero que você que me assiste de casa se programe. No próximo domingo, dia 8 de maio, que é o Dia das Mães, e a Santa Ceia do Senhor, eu conto com a tua presença aqui em nome de Jesus. Na terça estamos aqui buscando a presença de Deus. Deus abençoe. Tenha boa noite. Amém? Vamos aplaudir bem forte ao nome do Senhor.